Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Muito bom dia a todos. Estamos hoje com mais uma edição do Desafio de uma Sociedade em Guerra, que é uma parceria da Academia Brasileira de Filosofia com o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro e com o apoio da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro. Hoje eu apresento a vocês o professor Aurélio Vander Bastos, professor da Unirio, meu amigo, meu colega do Conselho da Confederação Nacional do Comércio. À minha direita, o professor Dr. Lorenzo Pompilho da Hora, nosso querido companheiro aqui, delegado da Polícia Federal. E à minha esquerda, o juiz Dr. Alexandre Abraão, do Estado do Rio de Janeiro, juiz criminal. Vamos hoje discutir alguns assuntos que estão dominando a mídia, as páginas dos jornais de hoje, Jornal O Globo, Jornal O Dia, Jornal Extra, enfim, o Estado do Rio de Janeiro está tomado por notícias referentes à guerra, as televisões, todas as televisões, é o diário isso, com tiroteios sem parar, nenhuma sociedade civilizada vem passando o que vem passando o Rio de Janeiro. Nós estamos hoje num narco-estado, porque temos também uma narco-sociedade, narco-instituições, narco-universidades, enfim, nós estamos dominados pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas. Semana passada eu mencionei a liderança do Rio de Janeiro no tráfico internacional de cocaína, com uma grande exportação de cocaína para a Europa, onde só na Bélgica são apreendidas por ano 25 toneladas de cocaína, são dados do governo da Bélgica. É preciso que haja agora também uma estatística, dados sobre toda a cocaína exportada do Porto do Rio de Janeiro, aqui em frente, né, para toda a Europa e, quiçá, para outros continentes. Então, eu quero também convidá-los amanhã. Amanhã teremos o nosso evento na sede da Justiça Federal, uma parceria da Academia Brasileira de Filosofia com os sindicatos delegados da Polícia Federal, com a Justiça Federal e com a Associação dos Juízes Federais do Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Espírito Santo. Amanhã começa às 9 horas, ali ao lado do Centro Cultural da Justiça Federal, na Avenida Rio Branco, na Cinelândia. É só chegar lá às 9 horas, se inscrever. Quem não pôde se inscrever hoje, senão pode entrar no site e fazer a sua inscrição. E quem puder, solicitamos uma lata de leite ninho para as crianças e os adultos, os necessitados, no Hospital do Câncer, no INCA. Bom, estamos passando por uma situação hoje no Congresso Nacional referente à recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. A partir de todo o roubo que foi feito no Estado do Rio de Janeiro pelas autoridades, o governo, como o próprio artífice do crime, como cúmplice do crime. Mencionamos aqui, saiu nas televisões todas, inclusive no Fantástico, o Marcelo Odebrecht, dizendo que pagava traficantes e milicianos no Estado do Rio de Janeiro, nas favelas, em conluio com os políticos do Estado do Rio de Janeiro. Então, é preciso que agora a Justiça, a Polícia Federal, as autoridades, o Ministério Público, entrem nessa questão de qual a participação dos políticos no narcotráfico no Rio de Janeiro. Falamos da recuperação fiscal, mas vamos também mencionar a recuperação moral, sem a qual não há recuperação nenhuma, nem fiscal, nem econômica, nem política, nem nenhuma delas. Estamos hoje também vendo a guerra no Rio de Janeiro, sobretudo a guerra no Alemão, mas a guerra é geral, né? Então, eu queria passar primeiro ao nosso convidado, Dr. Alexandre Abraão, sobre a guerra no Rio de Janeiro, ou, eventualmente, em particular, o que está acontecendo no Complexo do Alemão. Muito bom dia, meu caro amigo, delegado, o juiz estadual Alexandre Abraão. Bom dia, professor. Bom dia, professores. Muito obrigado. Eu acho que qualquer pessoa que tenha um pouquinho de coerência na sua análise e que seja avessa ao conceito de politicamente correto,
não pode dizer que não sabia que o que está acontecendo no Rio de Janeiro ia acontecer. Essa é uma história que vem sendo construída há anos. O plantio opcional, a colheita obrigatória, nós, de alguma forma, plantamos essa tempestade e agora estamos colhendo. Eu não vejo nenhuma surpresa, quer dizer, me entristece o que vejo, até porque não vejo solução a curto ou a médio prazo, me entristece muito, mas também não me surpreende o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque todas as estruturas se tornaram inoperantes, de um modo geral. Então, eu lhe confesso que, como juiz criminal há 20 anos, como estudioso da matéria, ou pretenso estudioso da matéria, eu não me vejo surpreso com o que está acontecendo. Qualquer pessoa coerente que lide, pelo menos com inteligência policial, inteligência judicial do Ministério Público, sabia que o que estava acontecendo, o que está acontecendo, iria acontecer. E acho ainda que nós não chegamos no fundo do poço. Eu acho que nós ainda vamos mais abaixo do que nós estamos. Quer dizer, a radicalização do crime vem num crescendo e esse crescendo ainda não chegou no seu ápice, é isso? Não acho. Até porque, se você for olhar logicamente falando ao seu redor, você vai ver que todos os sistemas estão entrando em colapso profundo. É verdade. Hoje, eu falo uma coisa que lanço como desafio e as pessoas acabam ficando em silêncio. Não há efetivamente polícia, Ministério Público, Poder Judiciário que dê conta da situação do Rio de Janeiro no planeta. Não é possível que uma delegacia como a Delegacia de Homicídio, que vem fazendo milagre. A Polícia do Rio de Janeiro faz milagre, o Ministério Público do Rio de Janeiro faz milagre, o Judiciário faz milagre. Temos as nossas mazelas, todas as instituições têm, mas ainda assim, com o material humano que elas têm, com a capacidade financeira, a capacidade técnica, com o apoio que elas têm, que nós temos, nós estamos fazendo muito. E se nós tivéssemos uma estrutura muito boa, faltaria presídio. Então, na verdade, eu vejo dessa forma. É um colapso total. É um colapso generalizado. O corpo está entrando em falência múltipla. Dos órgãos. Dos órgãos. Todos. Saúde, educação, segurança pública, administração, gestão ambiental, gestão de tudo. Nosso sistema sucateou. Perfeito. E quando eu falei aqui, mencionei, quando nós afirmamos a existência, a constatação de um narco-estado, o Rio de Janeiro, o Estado do Rio, como um narco-estado, mas há um narco-estado porque há um narco-estado não só nas instituições públicas, mas na sociedade, por isso que eu chamei de narco-sociedade. Quem dá aula em universidade como nós sabemos que as universidades estão totalmente vendidas ao narcotráfico. Tem tráfico de droga dentro das universidades, públicas e privadas, né? Eu quero agora passar a palavra ao nosso amigo professor Aurélio Vander Basso. Muito bom dia. Bom dia, meu caro presidente da mesa e presidente da academia. O que você pode acrescentar, meu caro amigo, ao que foi dito agora? Olha, eu acho que as observações do juiz Alexandre Abraão, elas são extensivas, né? Eu concordo absolutamente com o diagnóstico que ele apresenta, né? Agora, eu diria que, complementando, né, que essa história do Rio, ela é uma história que evolui a partir das políticas populistas, não é? As políticas populistas que se desenvolveram não apenas na área urbana, não é? Mas principalmente nas áreas periféricas, não é? Elas acabaram, de uma forma ou de outra, provocando desagregações internas, não é? Que levaram ao crime. Não é? Que levaram ao crime. À medida que o populismo não respondeu às demandas da população periférica, não é? A população local evoluiu para o crime, para responder àquilo que a comunidade demanda, não é? E, consequentemente, ultrapassar aquilo que a comunidade demanda. Agora, por outro lado, presidente, eu acho o seguinte, eu tenho estado muito atento a isso, até porque eu fui secretário de Direito Econômico do governo federal, né? E eu vi isso, não naquela época com essa agudeza, mas eu acho que nós tivemos uma desagregação orçamentária, não é? Incalculável. Você não sabe mais, não se sabe mais
qual a cota de recursos do orçamento está destinado a qualquer das áreas do serviço público. Não é? Eu, por exemplo, tenho visto, do ponto de vista nacional, observações no sentido de que a cota previdenciária é superior à cota destinada à educação, a investimentos, à saúde. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que eu poderia fazer a mesma observação, embora fizesse restrições à observação do Senado Federal. Mas no Rio de Janeiro eu acho que nós não temos nenhum controle da estrutura orçamentária mais. Né? E a ausência de controle da estrutura orçamentária tira o poder de comando, o poder de fogo, né, do governo, né, tira o comando do poder legislativo, né, e tira o comando dos órgãos policiais. Agora, professor, pulando dessa questão do orçamento, por que o governo federal, até hoje, todos os governos, este e os anteriores, jamais quiseram, segundo eles, sujar a mão na questão da segurança pública, que até nas atribuições que são federais, eles simplesmente transferem a responsabilidade, o que é uma irresponsabilidade, para os governos estaduais. Os governos estaduais são obrigados a fazer tudo que o governo federal não faz. Por que isso? Olha, eu acho que nós temos um caso parecido, que é o caso da educação. Né? Você segurou, em tese, a educação, digamos, média na mão do Estado e a educação primária na mão dos municípios. Agora, do ponto de vista geral, nós nunca tivemos uma política federal de segurança. Não existe uma política federal de segurança, não é de hoje, é de toda a República. Né? A política de segurança no Brasil, ela sempre foi executada pelos estados. Né? Pelos estados que não têm recolhimento tributário suficiente e nem recebem da União recursos suficientes para viabilizar as políticas de segurança. Então, eu acho que agora, nesses últimos tempos, com o agravamento da questão criminal, com o agravamento da questão social, eu acho que agora é que o governo está pensando em política de segurança. Se você verificar o texto constitucional, o texto constitucional não fala em segurança do ponto de vista da União. Agora, você pode me perguntar, mas por que isso aconteceu? Né? Aconteceu um pouco, porque a política de segurança federal, ela sempre estava ligada a questões, a política de segurança, entre aspas, ela estava ligada à questão da ação política de grupos, digamos, revoltosos ou de grupos subversivos. Então, isso ficava basicamente com o Exército. Né? Ficava basicamente com o Exército. Então, isso criou uma situação de impasse que eu acho que realmente precisa ser vencida. Perfeito. Meu caro professor, delegado federal Lourenço Pompilho da Hora, muito bom dia. Bom dia, professor. Muito bom dia. Agora, quem viveu lá atrás, na década de 60, 70, acompanhou a luta contra o terrorismo, era muito pequena em relação ao que acontece agora. Comparativamente, não era nada comparado com o que acontece hoje. O governo federal, como ele disse, o governo federal, você citou, em toda a história da República, não quer se meter na segurança pública. Só que esta guerra que nós estamos vivendo, né, como disse aqui o juiz Alexandre Abraão, ela ultrapassa as condições das instituições estaduais, né, que já fazem milagres. Então, qual é a sua visão dessa problemática, professor? Professor, veja o seguinte, professor João Ricardo, é um prazer estar aqui com o senhor, meu orientador. Né? Já estou preparando meu trabalho de conclusão. Ele insiste nisso. Ele não precisa de orientador. Precisa, sim, professor. Com a sua capacidade, não há necessidade. Eu sou simplesmente um parceiro seu. Doutor Alexandre Abraão, é um prazer estar aqui com o senhor novamente, amigo de longa data, né? Uma amizade que eu tenho muita gratidão de ter tido a oportunidade. Meu professor Aurélio Vanderbach, né? Homem que me proporcionou livros e estudos, me fizeram passar em alguns concursos, né? E depois tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. E me levou para uma banca ilustríssima da faculdade, por força dele. Direito Civil. Ele está insinuando que ele vai pagar o seu almoço não, hoje. Aliás, participava da mesma banca, que possivelmente tenha sido ele que convidou, o atual presidente do Tribunal Regional Federal, André Fontes. Participou da mesma banca. Também é um amigo de longa data. Eu vejo a questão de gestão.
a grande questão disso é ter a inabilidade dos gestores ou a falta de compromisso. Eu vejo também, professor, que, por exemplo, o doutor Alexandre falou uma questão aí, o senhor também pontuou essa questão, né? E o professor Aurélio Vander Bastos foi na mesma linha da falta de uma política de segurança. Nunca houve política para nada, nem para a questão do entorpecente. É um monte de curioso falando um monte de coisa. Né? Agora, o mais grave dessa ausência, né, de uma vontade política para discutir essas questões de uma forma técnica, a gente vê a falta de compromisso. Tá? Eu, por exemplo, posso dizer ao senhor, quando eu assumi a entorpecentes lá, idos de 98, 99, com o doutor Aldeir Bori, meu chefe na época, nós tínhamos uma orientação do que era a prática de reprimir tráfico de drogas. E eu fiquei assim surpreso que a gente só se preocupava com o tal do tráfico internacional, aquela palavra bonita, né? Parece aquelas coisas de filme americano. E eu falei, mas e a droga que entra aqui no estado do Rio de Janeiro? Porque se eu conseguir, né, interceptar aqui no Rio de Janeiro, de repente eu não vou lá para fora. E a gente mudou uma forma de agir, né, por iniciativa, e realmente ninguém interferiu, pelo contrário. Né? A Polícia Civil somou com a gente, a Polícia Militar somou com a gente, a Guarda Municipal somou com a gente, a Polícia Rodoviária, e não foi nenhuma iniciativa, né, do gestor prefeito, do gestor governador, né, do gestor presidente da República. Foi uma iniciativa do gestor superintendente do Rio, foi uma iniciativa do gestor titular da delegacia. Né? Então, de uma hierarquia dentro do contexto organizacional, né, que muda essa linha. Pessoas que estão lá, que podem metendo a mão no lixo, para não dizer outra coisa, para a gente estar aqui num programa ser um pouquinho mais elegante, né? E outra coisa, quer dizer, e esse compromisso foi sendo diminuído, desvanecendo, ele foi regredindo. É que eu digo para o senhor, a falta essa de legitimidade. Ainda há pouco comentamos aqui de grandes nomes da polícia que foram, de uma certa forma, marginalizados, né? Eu não vou dizer sistema, não, por pessoas que, de repente, olhavam, eu falo muito isso, eu quero ser que nem ele, mas eu não vou ser, então vou arruinar a vida desse camarada. Os melhores nomes foram afastados. Outro dia eu falei com um titular da homicídio, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? A gente começou, olha só, cuidado, que daqui a pouco vão te arrumar alguma. Não, olha só, também acreditava, eu achava que era, né? Até me aborrecer. Hoje eu até me divirto quando me arruma alguma coisa, tá? Eu sinto um prazer, assim, tremendo. Mas eu vejo a minha cidade, meu estado, eu estou realmente... Eu estou esperando uma recuperação judicial. Estou esperando o Instituto da Recuperação Judicial, que eu acho que vai acontecer. Agora, diga, por não. Queria aproveitar a abertura que o professor Políbio nos deu e vou fazer uma rápida recordação que eu terminei agora, e você sabe disso, um livro sobre o Vitor Nunes Leal. O livro é muito interessante. Para quem não sabe, foi membro do Supremo Tribunal Federal, um dos grandes nomes, e o autor do livro é o professor Aurélio Vander Bastos. E eu tive a satisfação de ter sido monitor dele. Quem sabe ele é que tenha me ensinado o pouco que eu sei ensinar. Então, eu digo o seguinte, durante um longo período, até 1965, nós não tínhamos uma lei de segurança nacional. Nós tínhamos uma lei de segurança externa. Então, ela estava toda ela voltada para o combate externo a grupos inimigos do país. E deixava a segurança pública até 65 a cargo dos estados. Então, o que aconteceu? A partir de 65, você evoluiu na transformação da lei de segurança externa, não é, numa lei de segurança nacional. Então, nós só passamos a ter uma lei de segurança nacional, não é? Ela só passou a ter a dimensão de segurança nacional em 65. Mas, de qualquer forma, a velha lei de segurança externa continuou sendo aplicada até 68. Até 68. Então, na verdade, foi a partir de 68 que a lei de segurança nacional ela foi mais ostensivamente aplicada, agora ostensivamente aplicada, no combate à subversão, né, de esquerda, subversão comunista, subversão socialista, e com resultados positivos. Exatamente. Com resultado positivo. Exatamente. Mas, veja, quando veio a Constituinte, o que aconteceu? Esvaziou-se novamente essa preocupação com a segurança nacional e fortaleceu a hipótese da segurança pública com os estados. Né? E, com isso, o Brasil é um país profundamente centralizado, né? É um país onde o comando central do combate a qualquer iniciativa se faz pela União. Isso é perfeito. Então, é essa contradição. A União é que tem o poder desse
enfim, muito maior do que os estados para isso, e simultaneamente ela abre mão disso e transfere para os estados. Então, ela tem um fica dever uma constitucional. contradição, tem um dever constitucional. Sim, mas ela acaba não fazendo porque ela divide com os estados e depois lava as mãos, como Pilatos, e não se mexe. Se você, por exemplo, pegar a lei de orçamento, vou voltar à lei de orçamento e procurar nas diversas pizzas da lei de orçamento, aqueles cortes, vai lá e procura se tem segurança. Não tem. Não tem. Porque está no Exatamente. Estado. Agora, você tem fundo de apoio ao município, fundo de apoio ao Estado, fundo de apoio à educação, fundo de apoio à saúde, mas você não tem um fundo de apoio federal à segurança pública. Perfeito, Né? perfeito. Então- Eu acho que isso aí... Não, e outra coisa, aí você vai, não temos guarda costeira, a cidade do Rio de Janeiro é um entreposto do tráfico internacional de cocaína, ela entra, as armas entram, e agora, até aproveitando aqui a presença hoje, vindo para cá, eu ficava alternando entre a Rádio Globo, com Canásio atacando, discutindo a segurança pública, passava para a Rádio Bandeirantes com Ricardo Boechat batendo na segurança pública, a questão da segurança. Quer dizer, a cidade, o Estado está dominado pelo medo, estão as páginas todas dos jornais, é o medo. À noite a cidade está vazia, as pessoas têm medo de sair, o comércio está fechando, aumentando o desemprego, e agora foi colocado uma torre no Alemão, uma torre blindada. A minha posição é que essa torre vai gerar um aumento do nível bélico dos traficantes, que vão tentar derrubá-la com bazucas, até com mísseis de pequeno porte, e não vai resolver absolutamente nada. Nós estamos continuando no caminho errado. Eu queria ouvir a opinião aqui do nosso querido amigo, o juiz Alexandre Abraão, por favor. A senhora falava sobre essa Torre do Alemão, eu me lembrava de um filme da Legião Estrangeira, com um ator até, eu esqueci o nome, Jean-Claude Van Damme, me lembrei aqui, e é um filme muito interessante, porque ele fica abandonado, sozinho, lá num longínquo espaço africano, e lá fica guerreando contra uma superioridade numérica absurda, e até que todos vão morrendo. É isso. Eu acho que, me perdoem, eu não sou especialista de nada, mas eu acho que hoje é unânime na sociedade que esse projeto da UPP, como bom projeto de governo, serviu a um governo que está aí nas páginas policiais do jornal. Exatamente. E eu acho que a UPP hoje ela é um sistema falido. Que se presta a pôr isoladamente as pessoas em locais, um nicho pequeno de policiais muito mal preparados, porque a estrutura de formação do policial brasileiro ela é péssima, ela ainda forma o policial brasileiro como agente de governo. Ele tem que ser aquele cara que não pode questionar, porque se questionar, ele realmente vai argumentar que é uma imbecilidade você pegar 6, 7, 8, 10 garotos com armamento obsoleto, com péssimo treinamento e largar lá no meio como se largavam os soldados da Legião Estrangeira em 1800, 1900. Quer dizer, Estão mandando para o abatedouro, né? Sim, nós somos responsáveis coletivamente por todas as mortes dos dois lados. Polícia, isso. Porque você bota um grupo lá que acaba encurralado para combater um grupo superior e essa troca de tiro, às vezes, eu vou ser sincero, nem sei se é honesto, não, mas eu não sei se é politicamente correto falar isso, mas eu não sou politicamente correto. Eu, por vezes, olho esse sistema todo de policiais e comunidade, eu tenho a sensação que os nossos governantes montaram para eles, no tabuleiro, um videogame macabro. Exato. Em que eles se entorpecem, se excitam com esse banho de sangue. Eu só posso acreditar nisso. Por quê? Porque, de um lado, você chega e dentro de comunidades, dentro de locais de exclusão, porque as pessoas estão lá excluídas, você deixa que se estabeleça uma política permissiva, que se estabeleça um arsenal clandestino lá. Hoje nós somos, sem sombra de dúvidas, o terceiro maior arsenal clandestino do planeta. E se você for pensar que cada arma clandestina é responsável por 8 mortes, você se assombra com isso. Exatamente. E do outro lado, aí você deixa esse povo lá. Do outro lado, você permite que entre nas academias de polícia jovens e instiga neles o maldito ethos de guerreiro.
instiga neles a ideia de que eles só têm valor se combaterem até a morte, porque tem que enfrentar a morte, quando as polícias do mundo todo, as tropas modernas, basta você ler os livros de doutrina modernos das tropas de elite no mundo todo, privam o ser humano do risco, estão aí criando a preservação da vida, material de precisão, mas não, você instiga o material humano dos dois lados da guerra, colocam eles num ambiente e com joystick macabro fica colocando esse banho de sangue sem fim. Eu acho o seguinte, nós temos que redesenhar toda essa estrutura. Eu acho assim, essa torre lá, posta lá, virou efetivamente uma afronta a quem de fato tem o controle daquele terreno. E ninguém pode me acusar de estar sendo leviano disso, porque as redes sociais, as imagens, os vídeos comprovam isso. Antigamente, a regra máxima era o que a mídia externava. Se apareceu na mídia, apareceu. Hoje, as redes sociais desmascaram para os dois lados, tanto para criminalizar A quanto para criminalizar B. Você hoje tem as redes sociais, as imagens, os telefones celulares produzindo verdade real. E verdade real que a mídia não produzia, que eu posso omitir como juiz, o delegado pode negar, mas... Cada indivíduo é uma mídia hoje. Pois é, cada indivíduo é uma mídia com uma projeção enorme. Enorme. Então, hoje, o que acontece é que o que nós estamos vendo é que permitir que esses garotos permaneçam lá é instigar essa guerra. Não tem a menor e, de dúvida, alguma forma, nós temos banho de sangue dos dois lados. Eu não estou falando só pelo bem do pobre policial que está lá morto, não. Eu estou falando pela família do rapaz que se envolveu com tráfico, eu estou falando pela família que está lá no meio. Exato. Pior ainda quem está no meio, que fica ali, não sabe para onde corre, ou está em casa, o tiro entra por dentro de casa e mata. Quer dizer, eu acho que nós temos que nos redesenhar enquanto estrutura. Não tem a menor dúvida. Né? Não tem a menor dúvida. Eu só queria até... eu ontem, já pensando na nossa edição de hoje, eu estava exatamente isso. É uma sociedade da morte. Nós estamos num narco-estado, mas nós estamos também numa narco-sociedade, mas num necro-estado e numa necro-sociedade. A sociedade que essa se macabra, excita com a morte. se excita com o sangue. É uma sociedade de vampiros. Nós estamos nos alimentando do sangue de todos e daqui a pouco do sangue dos nossos, de nós também. Então, quer dizer, é isso que está totalmente errado. Essa lógica, esse modelo, tudo isso aí é um fracasso absoluto. Eu outro dia disse aqui, os jovens estão sendo mandados para a morte o tempo todo. Nos dois lados, tá? É bom dizer isso, dos dois lados. Os jovens, todos nós estamos perdendo a nossa juventude. Né? Eu outro dia estava comentando, só um minuto, depois vou passar a palavra para o Lorenzo. Estava comentando o dia com o nosso querido amigo Paulo de Barros Carvalho. Você veja, o Brasil está envelhecendo porque a população está chegando a uma idade mais superior a 60 anos. Bom, segundo, as pessoas, os casais mais jovens fazem cada vez menos filhos. Terceiro, os jovens, a juventude está sendo assassinada, de toda ela, não importa se do lado do crime ou do acaso, não importa. Esses jovens agora, por exemplo, que morreram num acidente de automóvel também, uma barbaridade, quer dizer, 3 jovens, um ia casar. Então, estamos perdendo a juventude brasileira e que isso tem um impacto também na Previdência. Então, estamos numa sociedade da morte e a gente não consegue sair dessa lógica. Eu gostei muito do termo sociedade da morte, só por um motivo, só me permita uma intervenção. O Departamento de Estado americano editou uma estatística de todos os grupos terroristas do planeta e os danos causados a vidas fatais entre 2013 e 2014. Acredite se quiser, o Brasil matou mais do que todas as células terroristas do planeta juntos naquele período. Então você começa a se questionar se realmente a guerra irregular, a guerra de baixa intensidade, e se a questão ainda é de segurança pública. Eu já acho que não é mais. Não é mais, exatamente. E me permita dizer, porque o Brasil, e o senhor falou em droga, e eu vou arrematar logo na minha intervenção para ser rápido. O brasileiro, ele gosta, ele tem uma letargia nas reações dele. E ele tem a tendência que, diante de um quadro caótico, ele vai conseguir uma medida mirabolante que vai salvar todo mundo. E aí você vê historicamente,
Em 2001, 2002, a sociedade estava assombrada com a quantidade de mortes por arma de fogo no país. Nós tínhamos cerca de 20 mil mortos. Criou-se uma legislação anti-armas, né, que é uma das legislações mais rigorosas do mundo, anti-armas. Passados 13 para 14 anos, nós tivemos 60 mil mortes. 60 mil. Por quê? Porque sempre se acredita que basta uma lei que vai salvar. Agora, não, todo mundo está morrendo por causa da droga. Vamos legalizar a droga. E é o que eu digo. Legalizem a droga. E no dia seguinte que você legalizar a droga, você vai continuar a prender o traficante sobre novo rótulo. Claro. Contrabandista. Claro. Porque vai Exatamente. acontecer o que acontece todo dia. Ou você, E as mortes vão continuar. e eu imagino, Vão continuar. eu queria Roubo de carga, imaginar roubo de carga. os jovens que portam fuzis nas comunidades virem, ou nas vias públicas, entrarem pela porta da polícia e falar: doutor Lourenço, olha, como acabou o tráfico de drogas, nosso negócio acabou, está aqui o nosso AK-47. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. A droga que ele vende a 10 vai ser vendida a 14 no mercado nacional por causa da tributação, ele vai continuar vendendo a 10 e o povo vai comprar o 10. É a lógica, é a lógica da pirataria. Você compra na pirataria mais barato. Tá aí os camelódromos pelas vias públicas É a mostrando lógica isso. do cigarro E mais, paraguaio. é isso. E tem um outro detalhe. Para nós que trabalhamos, eu, doutor Lourenço, com inteligência, com interceptação telefônica, nós vimos sempre que toda vez que as quadrilhas de traficantes passavam dificuldades, elas migravam para alguma coisa. Vou dar exemplos claros. Roubo de carga. O traficante está com dificuldade financeira na bolsa dele, roubo de carga, extorsão mediante sequestro, assalto a banco, aluga arma para cometimento de crime em via pública. E agora até sui generis, né? Esse último miliciano que morreu, para surpresa geral, nem ex-policial, a prática era que o miliciano viesse de alguma força de segurança pública, federal, estadual. O último grande, pelo menos a folha de antecedentes criminais prova, esse último rapaz que morreu em confronto com a polícia, que era o grande miliciano do Rio de Janeiro, ele é ex-traficante. Ele se aposentou. Quer dizer, se o próprio autoaposentou do traficante. tráfico. Não, o traficante migrou para a Migrou, milícia. exatamente. Talvez porque queira mais aprovação social, não sei, mas. Então, na verdade, a liberdade se dá nesse aspecto. E nós vendemos as fantasias. Perfeito, Me perfeito. perdoe a Mas- intervenção. Mas é isso, uma excelente intervenção. Ô, Lourenço, eu queria o seu comentário sobre isso. Quer dizer, esses dados, eu não tinha esses dados, é um dado estarrecedor, né? Quer dizer, mas do ponto de vista lógico, racional, perfeitamente compreensível. De que nós tenhamos aqui mais assassinatos do que todo o terrorismo internacional no mundo, né? Nós vimos agora, por exemplo, em Paris... E isso, professor, o senhor não está contabilizando os desaparecidos, tá? Os desaparecidos, Porque depois das chacinas, eu atuei como juiz em algumas chacinas, a sensação que eu tenho é que a criminalidade entendeu que pilha de cadáveres dá problema. Então hoje, some com os se corpos. você... Há um indicativo forte nas investigações que hoje, o tanto quanto possível, é não deixar corpo aparecer de todos os lados. E aí você não soma essa terrível, estatística. Não, é terrível, é uma coisa, um Se nazismo. for só pelos homicídios, já dão 60 mil mortes. Não, é terrível, é um nazismo terrível. Nós estamos vivendo um grande campo de concentração, de extermínio no estado do Rio de Janeiro. Lourenço, por favor. Professor, agregando aí que o doutor Alexandre falou, né, sobre estatísticas, sobre o estudo lá nos Estados Unidos, norte-americano, né, eu fiquei assim impressionado recentemente com o estudo que eu venho fazendo sobre roubo de carga, até por causa dessa questão da migração do criminoso. Eu já vi isso lá atrás, né, em 2001, nós conduzimos uma investigação aqui chamada Omaraçu, onde um ex-sequestrador e responsável pela lavagem de sequestro, ele tinha um negócio muito lucrativo de tráfico de cocaína e maconha. Então, maconha ele dava até para o cunhado dele, que era uma situação que ele queria beneficiar o cunhado, e ele ficava com a cocaína. Mas o cara foi o bicho na área de sequestro. Hoje nós temos o Brasil, né, como o terceiro maior país de roubo de carga no mundo, perdendo apenas para a Somália e para o Iraque. O Iraque acho que vem primeiro. Somália, terceiro Iraque. país? Esse é um Se dado- tirar esses dois países que estão sempre em conflito e em pobreza extrema, Somália? Somália é uma o Brasil é o coisa primeiro chifre da colocado. África. O Brasil é o primeiro colocado. O Brasil é o primeiro colocado. Se tirar os dois, o Brasil é o primeiro colocado. Então, a que Isso é um ponto dado, nós chegamos? Não. Agora, o que me surpreende é que esta consciência, né, negativa, essa consciência da gravíssima situação, não sensibilize, não toque as pessoas, não toque as instituições, porque, na verdade, esses grandes políticos estão mais interessados em roubar a nação,
né, em se apropriar do dinheiro público do que propriamente resolver. E o Estado do Rio de Janeiro foi vítima disso. Exatamente, foi vítima disso. Quer dizer, esses dados são absolutamente bárbaros, estarrecedores, né? E a gente não vê uma coisa. Eu me lembro, na transição dos anos 80 para os anos 90, eu soube, tive a informação de que um determinado partido político tinha um escritório na ladeira São Romão destinado a pegar a mala do narcotráfico. Eu consegui fazer a denúncia, a polícia fechou até o escritório desse determinado partido político, mas ninguém foi preso. Fecharam o escritório. Quem carregava a mala do narcotráfico, eu sei o nome, era uma pessoa com mais de 80 anos. O determinado governante botava pessoas acima de 80 anos para pegar a mala, né? As malas. Por todo o estado do Rio de Janeiro tinha sempre um octogenário destinado a pegar a mala do narcotráfico. Se era semanal ou quinzenal, não sei. A ideia é que talvez fosse semanal. Isso é uma cultura, professor. É uma cultura do crime. Quer dizer, é uma coisa. Quantas mulas eu peguei, se quer interromper o senhor no aeroporto, até por orientação da nossa coordenação em Brasília, que era um tipo de trabalho que eram senhores, que passariam acima de qualquer suspeita, carregando 3, 4 quilos de cocaína. Mas eu cansei de fazer isso em 2000, 2002, cansei. Então era uma cultura. Nos presídios também, aqui em Bangu, julguei muitos processos em que se optava por drogas na vagina de mulheres ou esposas, até dentro da fralda de bebês, ou então em senhoras idosas, geralmente mãe, porque tinha o apelo emotivo de uma senhora, mãe, sofrida. Quer dizer, é óbvio que essa mulher não era uma criminosa, ela era mula. Alguém, pior do que mula, né? Alguém que era coagida a fazer aquilo sentimentalmente ou por agressão. Agora, veja, se esses políticos que estão aí na crista da onda, alguns presos, outros ainda na fila esperando a sua vez, já com as malas prontas, se eles pegaram durante décadas, durante muitos anos, né, todo esse dinheiro do Estado, dinheiro público, como é que não vai pegar dinheiro do narcotráfico, dinheiro do crime, dinheiro do tráfico de armas? Quer dizer, presta atenção, Marcelo Odebrecht disse na sua delação, passou em todas as televisões, passou inclusive no programa da TV Globo, fantástico, dizendo que ele pagava aos traficantes e aos milicianos das favelas do Rio de Janeiro. Isso está dito. Eu quero saber aonde nós vamos chegar na investigação, como é que isso vai ser feito daqui para frente. Eu posso dar uma palavrinha com relação a isso? Para depois passar a palavra. Tudo bem, rápido, é bem rápido. Eu fico perplexo que as pessoas estejam surpresas que o Marcelo Odebrecht tenha dito isso. Também. É impressionante como o que vem de fora nos abala. Essa semana um homem efetuou disparos com fuzil AK-47 na Champs-Élysées. O mundo se assombrou. Isso acontece todo dia. Aqui no Rio de Janeiro são 4.000 trocas de tiro por ano. Quer dizer, fuzil AR-15 todo mundo tem. Um homem com um fuzil. Mas eu vou além. Todos os processos que eu julgo envolvendo milícia e tráfico têm como pano de fundo isso. O nosso comerciante que está no entorno da comunidade, o nosso empresário que está no entorno da comunidade, que é obrigado a ceder o ônibus para levar uma comitiva ao enterro do traficante que foi morto. Então, na verdade, isso não me surpreende. Eu volto a dizer, só porque o Odebrecht falou na Lava Jato, eu tenho pilhas de processos nos tribunais de júri em que as pessoas são mortas. É melhor ainda. Pois é, as pessoas são mortas porque justamente não pagaram a taxa, não pagaram a ajuda, não deram a colaboração. Então, isso para mim não é novidade. Eu até vou passar para ele. Aurélio, antes que você diga qualquer outra coisa, eu vou te fazer uma pergunta para pegar o gancho, para não perder o time da vida. A lei antiterrorista no Brasil, antiterrorismo, ela pode eventualmente ser aplicada, esse tipo de coisa que o doutor Alexandre Abraão acabou de mencionar, e o doutor Lorenzo também? Olha, eu ia colocar aqui as minhas observações por um caminho um pouco diferente, mas eu vou voltar diante da pergunta para uma outra linha que me pareceu importante. Porque nós temos, nessa história do crime no Brasil, uma modificação de qualidade na forma do crime. Então,
nós tradicionalmente trabalhávamos com o crime comum. O assassinato, o furto, o roubo, o sequestro. Que é segurança pública, claro, estrito senso. era né? o estupro. Segurança no sentido estrito, segurança pública. Pública, É para isso que ela era feita. Exatamente. Entendeu? E a segurança, nossa segurança pública, para isso funciona muito bem. Muito bem. Muito bem, para esses crimes chamados comuns. Claro, vamos chamar assim. claro. Pra não... Mas veja, de algum tempo para cá, principalmente depois de. Alguns depois de 2000, mas principalmente depois dos anos 90, nós começamos a ter uma série de injeções ou inclusões no Código Penal que tem a ver com crimes contra o Estado. Crimes contra o Estado. E aí é que está o X da questão. Esses crimes contra o Estado, eles podem ter um leque o mais amplo possível. Então, veja, é claro que se eu estiver pensando em lei antiterror com relação ao crime comum, o assassinato, o furto, não é justificável. Mas esses crimes, ou essa lei antiterror, ela tem sentido no que se refere aos crimes contra o Estado. E aí é que está o grande problema, que está a grande modificação, porque são crimes contra o Estado, ou genericamente podíamos chamar de improbidade administrativa, né? Mas aí vem a minha grande observação, Modesto. É o seguinte, no entanto, né, e quem sabe até como advogado fica difícil para mim fazer esse tipo de observação, no entanto, a leitura, o encaminhamento processual desses crimes contra o Estado se dá à luz do processo do direito civil comum. Né? Então você tem lá o problema do esgotamento da instância, né? Tem o problema de formação da culpa, né? Tem o problema da defesa, que é razoável, mas quando você está tratando de crimes contra o Estado, na minha leitura, esses instrumentos processuais penais de direito comum não alcançam... São insuficientes. São suficientes. Então, isso me parece que aí é que está o nó da questão. Então, quer dizer, e aí vem a conclusão, se você me permite, não é? Nós, de certa maneira, por exemplo, quando a gente falava na Lei de Segurança Nacional, nós estávamos falando, digamos assim, na guerra de forças internas do Estado, forças que estavam dentro do Estado que lutavam contra o poder. Nós, o juiz Abraão, ele levantou uma questão muito importante que eu acho que tem que ser explorada um pouco mais, que é o problema de que hoje nós temos uma guerra dos excluídos contra o Estado e que, de uma forma ou de outras, tem motivação política. Tem motivação política. Bom, é aí isso. é que eu acho que é o problema, a guerra dos excluídos. Exatamente. E esses excluídos não são apenas excluídos para poder fazer pequenos roubos na Rio Branco ou na Presidente Vargas. Esses excluídos hoje estão ligados a grandes crimes, a crimes de grandes efeitos. Por exemplo, o crime de lavagem de dinheiro, né? Ele está ligado à corrupção, né? Porque, é claro, a essa situação se juntou os criminosos do Estado. Porque você no passado... Era o Estado contra o crime. Agora é o Estado com o crime. O Estado com o crime. Esse é que é o grande fenômeno que nós estamos enfrentando. É um fenômeno novo. Fenômeno novo. Nós temos o crime dos excluídos que estão... Agora, veja, esse excluído, o presidente moderno, parece que essa liderança dos excluídos, parece que eles não têm percepção de que, como excluídos, eles podem agir com tanta violência ou com tanta ganância contra o governante, que faz a mesma coisa, que faz a corrupção. Aí desmoraliza toda... É claro, você desmoraliza o aparato. A partir do momento que você não tem um governo decente, um governo honesto, um governo competente, um governo que combata o crime e que não seja um associado ao crime, fica difícil, né, Lourenço? Então, mas eu vou dizer uma coisa ao senhor, professor. Eu me lembro de licença médica, tive um problema no tendão de Aquiles, e no dia que eu retornei ao trabalho foi o dia em que foi preso lá o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Eu fiquei impressionado com a comoção aqui na porta da superintendência, e tivemos inclusive a presença do Batman aqui, da Mulher Maravilha, né? Uns personagens do desenho animado da nossa infância, né? E o trajeto dele até... né? Até Bangu. Fogos de artifício? O quê? O pessoal sacudia a grade aqui, professor. Eu fiquei impressionado, fiquei em estado de choque. Falei, que isso? A revolta do povo. Né? Posso ver atualmente, com o atual governador, a revolta do povo.
E a coisa já começa a surtir efeito no sistema político, que não aprova, né, a majoração da contribuição previdenciária de 11% para 14%, o que eu, por si só, esse pequeno detalhe, já era para mim um absurdo. Então, nem apoio para isso ele tem. Entendeu? Por conta desses desgastes que as fases da Operação Lava Jato, né, vêm apontando aí na mídia. E essa questão dos excluídos, eu vou dizer um negócio para o senhor, eu já vejo isso há mais de 15 anos, né? Esses excluídos, eles têm ideologia, né, têm composição política, e esses excluídos é que assaltaram, né, por exemplo, esses excluídos que assaltaram lá a empresa Prosegur lá no Paraguai. Esse assalto histórico, que até agora estão se atrapalhando lá com quanto foi realmente subtraído, né, que é outra coisa que chama atenção para quem conhece bem esse segmento. Pô, essa conta não fecha, era 124 milhões, agora passou para 4 milhões. O que houve aí? São parênteses, interessantemente, dizem que o valor é a metade do que o Sérgio Cabral levou. Tudo bem, né, mas esse excluído aí, ele tem linguagem, tá? Tem linguagem. Então tem todo um organograma dele. Todo um organograma muito bem lembrado. As pessoas falam, geralmente eu ouço isso, as pessoas dizem assim, mas essa criminalidade não é organizada. Eu falei, o mal de vocês... Mas é isso, o mal de vocês é que vocês ligam... organizado um dia, não é mais. Não, o mal de vocês é que vocês ligam a televisão e vocês veem aquelas séries, aqueles filmes da máfia italiana, aquele italiano bonito de terno, aquela coisa sofisticada da criminalidade organizada americana. Sim. E vocês acreditam efetivamente que aquele glamour é o único e exclusivo retrato do crime organizado. Exatamente. Cada sociedade tem a sua criminalidade organizada. Na África, as tribos têm as delas, nós no Rio de Janeiro temos as nossas. E vejam, duas criminalidades organizadas co-irmãs que você pega, né? As facções criminosas do Rio de Janeiro e a de São Paulo. Elas são idênticas nos objetivos e nos ideais, e elas têm modos operantes totalmente distintos, muito embora busquem os mesmos objetivos. Então, cada ambiente tem a criminalidade organizada que se quer. A Rússia tem a máfia russa, a China tem a Yakuza, mas cada criminalidade organizada tem a sua tradição, dentro da sua etnia, dentro da sua cultura, dentro da sua etnia, dentro dos seus objetivos, dentro da sua intelectualidade. Né? A criminalidade que nós temos é um produto da cultura brasileira. É um produto made in Brasil, made in Rio. E ela é organizada assim. Porque se você for pensar que nós não produzimos cocaína, que nós não produzimos fuzil, que nós não produzimos um revólver sequer, nós não produzimos munição no Rio de Janeiro, você vê que ela está funcionando de tal sorte que ela vem recebendo de fora do país armamento, munição em grande quantidade, com grande reposição e droga também. Transformou o Porto do Rio num grande entreposto internacional. Nós estamos já na fase final do programa. Eu só queria completar uma observação que você fez, dando continuidade ao que já conversou. Porque esse problema que nós colocamos aqui na mesa agora é o seguinte: há uma mudança de qualidade no crime. Perfeito. Agora, a minha pergunta é o seguinte: ele busca o que agora? Ele busca mais dinheiro? Ele rouba mais dinheiro? Ele vende mais cocaína? Também o poder. Ou ele está buscando o poder? Você se adiantou. É isso aí. Esse é que é o problema. E como é que ele está querendo chegar lá? Então, aí já seria um narcopoder, quer dizer, seria talvez a fase final do processo, tomar o poder para poder ter o controle absoluto do Estado. Né? Ele tem um controle parcial do Estado, mas não tem um controle completo Esse do é Estado. O meu temor e o meu pânico. Aí também a história se repete. Pablo Escobar. Na história do mundo, a história se repete. Pablo Escobar, o que queria? Ser presidente do país. Se você for olhar aqui no Rio de Janeiro, em outros estados, a criminalidade organizada, efetivamente, o doutor Pompílio vai poder falar com maestria disso, elegeu vereadores, deputados e participou ativamente na eleição de outros. Só falta eleger o presidente da República. Eu me recordo de uma foto ainda garoto, não sei se alguns dos senhores aqui se recordam, de contraventores recebendo num determinado bar, num restaurante, eu não me lembro, o então presidente da República, que depois foi impeachmentado. Tem uma foto, numa mesa com todos os contraventores. Quer dizer, se você for imaginar que o presidente do país, lá na década de 90, se reuniu com a, aspas, contravenção, fecha aspas, no Rio de Janeiro... Olha, reza a lenda, meu caro juiz, só deve ter ouvido falar, a gente não pode... ter certeza, mas reza a lenda que há vários anos atrás Pablo Escobar teve que entregar $5 milhões numa cidade aqui
do Rio de Janeiro, no município, num arrego que houve, alguma coisa, teve que pagar 5 milhões com a questão de tráfico de cocaína. Pegaram ele para soltar, ele teve que pagar 5 milhões. Isso aí merece um dia uma boa investigação de todas as polícias. Agora, nós estamos realmente numa situação, né, terrível, e começamos o programa com a ideia da união de todas as instituições, de todas as pessoas de bem, de todas as pessoas corretas e honestas, para que essas instituições sejam revitalizadas, né, que elas possam retomar e que tenhamos estratégias e táticas absolutamente eficazes. Nós vimos agora, recentemente, que além de continuarmos na segurança pública a sequer ter a competência de fazer segurança em um túnel, agora explodiram caixa eletrônico em Ipanema. A minha leitura é que a explosão de caixa eletrônico em Ipanema é um recado simbólico, dizendo o seguinte: tomamos tudo. Agora chegamos no coração do Rio de Janeiro, que é Ipanema. Copacabana e Ipanema. Ipanema tem até um charme cultural, um charme, né, Tom Jobim, Garota de Ipanema, quer dizer, é um bairro tão internacionalizado quanto Copacabana, né? Então, no meu entendimento, eles podiam ter explodido um caixa eletrônico em qualquer outro lugar, mas escolheram Ipanema. A gente sabe que o PCC chegou a Ipanema, tomou conta lá, junto com, naquela favela, na Barão da Torre. Os bandidos já estão andando armados nas ruas de Ipanema. São permanentes assaltos, roubos em Ipanema. Então, Ipanema agora ajoelhada, o Rio de Janeiro como se fosse a última fase, né? Então, para a gente terminar agora as considerações finais, estamos nos nossos últimos minutos, eu queria passar a palavra para as considerações finais do delegado federal Lourenço Pompilho da Hora. Eu só queria agregar alguma coisa rápida aqui que falou o doutor Alexandre Abraão. Quando a gente fala, né, de criminalidade organizada, é importante que a gente entenda, né, que essas estruturas, por exemplo, de roubo de valores, como foi o caso da Prosegur, como é o caso dessa agência bancária de Ipanema, como foi em Vila Isabel, São Cristóvão, são estruturas organizacionais mesmo, estruturas matriciais, tem uma estrutura funcional ali e uma estrutura de projeto. Hoje é a agência de Ipanema, amanhã é a agência de São Cristóvão. Por que eu digo isso? Porque não é uma coisa assim no oba-oba. Hoje eu vinha de um ex-aluno que me traz aqui para a superintendência, ele falou, não, então eles vão dividir aquele dinheiro por 50 pessoas. Não, não é assim não, cara. Cada um tem um papel ali. Tem um papel que a gente chamou de papel operacional. Você vai participar do assalto. Para tal, esse grupo que vai fazer toda a proteção ali vai ganhar tanto. E, obviamente, o grupo que comanda esse contexto vai ter um outro valor. Então, a gente não pode mais partir para, vamos dizer, né, uma estratégia de repressão ou de prevenção desconsiderando essa situação. No mais, eu queria agradecer aqui a oportunidade que eu tive aqui com o senhor, mais uma vez, uma grande honra, com o doutor Alexandre Abraão e com o meu professor Aurélio Van der Basten. Muito obrigado. As últimas considerações, por favor, doutor Alexandre Abraão. O senhor falou aqui, terminou, professor, falando da necessidade do resgate das instituições. Me veio à cabeça, eu acho que, salvo engano, era a Beccaria que dizia que as instituições foram feitas para não se comunicar. Para não se comunicar entre si. É essa sensação que eu tenho. Sim. E eu não vejo, infelizmente, no Rio de Janeiro, basta você ver, se você entrar na sua casa que tenha sido inundada, você demora um tempo para resgatar isso. E eu não vejo hoje o Rio de Janeiro ganhando qualquer lastro mínimo que seja antes de 2020, 2021, simplesmente porque se nós vamos admitir uma eleição em 2018, se nós vamos admitir em janeiro de 2019 alguém chegando ao poder, esse alguém vai ter que arrumar a casa de uma forma muito efetiva, porque ele não vai chegar e cuidar da segurança pública, ele vai ter que chegar e cuidar da casa toda, ele vai ter que arrumar saúde, educação, estruturas administrativas, o sucateamento do material humano que está se aposentando, está morrendo. E esperamos que ele não seja ladrão também, pois né? Não, mas ainda que seja... que ele seja honesto. Não, ainda que ele venha com um sistema perfeito, ele vai levar anos para resgatar um estado inteiro. Então, realmente, eu fico feliz por essa sua iniciativa, pela exposição. Quero agradecer a paciência e o convite, é óbvio. Não, muito obrigado. E dizer que eu espero efetivamente que um dia nós possamos acordar com um país melhor, ou pelo menos com um Estado melhor. Muito obrigado. Bom, eu quero fazer apenas uma comparação. Há dias atrás, eu vi um senador da República dizer que não se comprava medida provisória por R$150 mil, nem na Feira do Paraguai. Então ele sabe o preço bem, né? Então eu pensei o seguinte,
esse recado é um recado mais extenso do que parece, porque mostra que esse assalto lá na divisa, depois, na perto da ponte no Paraguai, é um assalto em que estavam brasileiros e paraguaios. Então, nós temos uma nova indicação da composição do crime aí. Não tem só brasileiros. Eu tenho brasileiros roubando no Paraguai e outras alternativas que podem ocorrer. Então, eu quero, de qualquer forma, agradecer muito ter encontrado o Alexandre Abraão aqui. Eu fico muito feliz com ele. O Pompílio, já estivemos juntos, uma pessoa genial, espetacular. E a convivência com o Moderno, que para mim tem sido cada vez mais positivo e cada vez mais importante. Agora, tudo isso, Moderno, ficou muito bom para mim hoje, porque eu fiquei daqui vendo o dedo de Deus, lá na Serra de Teresópolis, né? E eu vendo ali o dedo de Deus, eu fiquei pensando, essas foram as primeiras minhas lembranças do Rio de Janeiro, né? E nem sempre se fala de um assunto tão grave, sem que você possa imaginar que, quem sabe, Deus nos ajude nesse caminho Meu de caro, encontrar uma solução. Muito obrigado. Eu tenho rezado muito, eu sou católico também, e eu acho que nós precisamos da ajuda de Deus, que é uma ajuda que vem mais rápido, muitas vezes, do que as próprias instituições, né? Que pode criar atalhos sobrenaturais, atalhos imprevisíveis, e também mostrando a todos o seguinte: conseguimos abortar uma revolução comunista no Brasil, tramada pelo partido que estava no poder, com associação com a Revolução Bolivariana na Venezuela, no Equador, na Argentina, na Bolívia e até no Paraguai. Chegamos ao impeachment do Lugo. Então, todos sabemos que a Venezuela fazia, ou deve estar fazendo ainda, tráfico internacional de cocaína das Farc pelos aviões da Força Aérea, foram pegos na África, tem gente presa, inclusive da própria cúpula do governo, então, e que o próprio partido no poder financiou, através da Odebrecht e outras empreiteiras, a eleição desses partidos todos para chegar ao poder em todos os países, na África. Então, na verdade, não dá para dissociar poder político e poder do narcotráfico. Então, nós temos que combater o poder político que sustenta o narcotráfico, o tráfico de armas, e combater o narcotráfico, o tráfico de armas que apoia e dá sustentação ao poder político. Eu quero agradecer a audiência de todos e estaremos juntos aqui na próxima edição, na quarta-feira, em ponto, às 11 horas, para mais uma edição de Desafios de uma Sociedade em Guerra. Muito obrigado e muito boa tarde.